desta casa, Arno Xavier, senhores vereadores e vereadoras, meus cordiais cumprimentos e desde já um agradecimento sincero pela oportunidade de estar com vocês esta noite para falar sobre a campanha da fraternidade deste ano, que trata sobre o assunto juvenil, que está em destaque então na Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil, é o jovem. Tratar de um assunto tão delicado neste tempo é de fato bastante envolvente por parte da Igreja. Falo a respeito da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que lançaram esta proposta de trabalho para esse ano, mais especificamente dentro da campanha da fraternidade e na época quaresmal. Ela se estenderá por todo o ano, a temática da juventude, mas se concentra no tempo da quaresma, com a grande festividade que temos na festa da Páscoa. Este assunto, na verdade, ele tem a ver com a realidade de nossa nação. O jovem hoje é público-alvo de diversos setores globais. Por exemplo, a situação midiática, o setor do consumismo, né? O teor trabalhista também é bastante procurado por essa carga etária ou essa faixa etária do jovem. Pois bem, o assunto, primeiro, tem como objetivo deixar que o tema se lance dentro da igreja, visto que a igreja é entendida no Brasil como uma das grandes forças, e esta, então, pretende colocar o jovem numa postura de protagonismo, ou seja, queremos, enquanto igreja no Brasil, alcançar um nível onde o jovem possa ser aquele que pauta a caminhada da igreja dentro da sua situação. Em outras palavras, em consideração ao grande número de padres novos e também a grande procura que se está tendo a partir de 2000 e 2002 para cá, pelo conhecimento da vida religiosa, ou seja, os seminários, as ordens consagradas religiosas, a gente tem então, por base nessa campanha da fraternidade, dar esse espaço amplo, muito ainda, mas querendo detalhar um pouquinho mais, fechando o tema, para conseguir chegar na pessoa do jovem com esse trabalho. Logo, a campanha da fraternidade 2013 quer abraçar o jovem como uma grande prioridade de trabalho da evangelização. E essa campanha da fraternidade, ela já tem alcançado alguns frutos, visto que hoje a gente está trabalhando em comum dentro da igreja por um grande evento, que nós podemos chamar um evento global, que acontecerá esse ano no Brasil. Ele já vem sendo preparado desde o ano passado, especificamente desde outubro, que é o Encontro Mundial dos Jovens, ou a Jornada Mundial da Juventude, que será sediada pelo Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em julho desse ano. Esse evento, ele quer então selar o tema já trabalhado no Brasil pela campanha da fraternidade. O jovem, então, será o centro desse encontro global. E a igreja, como um todo, ela não está sozinha. Outras igrejas que fazem parte do ecumenismo, como a igreja evangélica, anglicanos, do mundo inteiro estarão apoiando então esse evento. Inclusive as alas mais conservadoras da igreja, porque o interesse do jovem, ele é comum para diversas áreas religiosas, inclusive algumas igrejas também. Nesse tema, na sua abrangência, vale lembrar que, em nosso meio, esse trabalho está sendo feito como? Nas comunidades, em particular na Igreja Matriz Cristo Rei de Itaió, onde nós já confeccionamos uma réplica da cruz da Jornada Mundial. Essa réplica será levada até a diocese, na Missa dos Santos Óleos, e ali o bispo diocesano vai abençoá-la e posteriormente vamos trazê-la até a nossa cidade, onde ficará no centro histórico da cruz da Jornada Mundial da Juventude. Essa cruz, a grosso modo, ela servirá como um grande marco
para a campanha da fraternidade desse ano, que está trabalhando então essa convergência atual do globo, falando do mundo cristão. O mundo inteiro está apreciando com carinho, com bondade, a questão do jovem, mas, inclusive, nós aqui também estamos apresentando os nossos sinais de trabalho em favor dessa campanha da Jornada Mundial da Juventude e também da grande realidade que abrange aí toda a temática da juventude. Sabemos que nós vivemos em época de mudança, por isso a adaptação à igreja, em comum acordo, ela quer elencar essas situações para poder assim dar passos nesse setor aqui. Hoje, nesse espaço que eu considero como brilhante, falar no setor público a partir do ponto de vista religioso contribui bastante para toda a comunidade, e em vista de vocês que vêm apreciar esse trabalho da coordenação, digamos, social desse município, acho muito oportuno, dentro ainda desse tema que me foi concedido, uma palavrinha a respeito da situação global da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós estamos ainda vivendo dias de graças pela eleição do novo pontífice. Trouxe aqui uma pequena ideia, dita por um enviado a Roma, do Brasil, né, um jornalista católico, que colocou num pequeno artigo, numa pequena proposta, algumas ideias a respeito da escolha do novo Papa. São Paulo, Roma, 15 de março de 2013, ele escreve para a fonte aqui usada, o site da Zenit, cita o seguinte: precisamos ter coragem para caminhar, construir e confessar. São palavras do jornalista. Na homilia da missa pró-eligendo Romano Pontífice, que antecede o conclave, o cardeal Ângelo Sodano pediu unidade e humildade, e os cardeais, inspirados pelo Espírito Santo, nos trouxeram Francisco, para abrir uma nova ala aos franciscos. Nunca teve um Papa com o nome de Francisco. Este será então, por norma da Igreja, chamado Francisco I, mas que os bispos do Brasil já combinaram, apenas chamaremos Francisco, justamente por ser o primeiro. O segundo, então, se houver um segundo, Francisco, deverá, por necessidade, ser chamado Francisco II. Quando se fala em Francisco, já sabe que é o primeiro. Um Papa, diz o jornalista, cujas primeiras palavras foram para agradecer seu antecessor, Bento XVI, Papa Emérito, e pedir orações pelo seu pontificado. Solano foi atendido. E logo em sua primeira homilia, como pontífice, Francisco nos diz: eu gostaria que todos, após esses dias de graças, tenhamos a coragem, exatamente a coragem, de caminhar na presença de Deus com a cruz do Senhor, de construir a igreja no sangue do Senhor que foi derramado na cruz e de confessar a única glória, Cristo crucificado. Isso para a igreja é a base, é o fundamento. Nosso fundamento é Cristo. Para que perder tempo, brincando com as palavras do jornalista? Em seu primeiro dia de pontificado, já somos chamados a entrar em movimento, somos chamados a caminhar com convicção pelo caminho da vida. Ele nos diz que, quando paramos, as coisas não correm bem. E vai além, pede que sejamos construtores da igreja. Ele se refere aos padres e aos bispos do mundo inteiro. Mas aí está a grande lição desta homilia, diz o jornalista. Para construir a igreja, não basta a caminhada, não bastam as boas obras. É preciso confessar a única glória, Cristo crucificado. Porque sem olhar para Cristo, sem pensar no seu imenso sacrifício, no significado da cruz e no seu amor incomparável, é impossível dar sentido a qualquer coisa que se faça dentro desse caminho. Logo, o Cristo é o centro de toda a igreja e sem restrições, isso não pode ser deixado de lado. É preciso aproveitar esses dias de graça, pensar em tanta gente que ao redor do mundo rezava desde o início do conclave, em tantas pessoas que se emocionaram
na Praça São Pedro ou diante da TV quando o anúncio do novo Papa saía. Tudo por quê? Porque não somos simplesmente uma ONG, nem uma instituição qualquer, nem uma empresa. Somos um povo, mas também não um simples povo. Somos um povo investido da graça e no Espírito Santo. O povo que tem coragem de caminhar, construindo e confessando a graça em Jesus Cristo. Eis a grande lição do Papa Francisco. Com estas palavras, acredito que esse momento é bem oportuno para então dedicar duas coisas. O grande momento que nós estamos vivendo na igreja, que é a eleição do novo Papa, e a grande missão que nós temos enquanto sociedade: olhar para o jovem com carinho, com apreço, com dedicação, para que este então seja primordial diante da sociedade. O jovem concentra a sua força maior. O jovem é aquele que exerce a sua criatividade de uma forma fantástica e brilhante. Saibamos então a intenção da igreja nesse momento, diante da campanha da fraternidade, da Páscoa que se aproxima, de todo o nosso trabalho. É sim uma grande verdade. O jovem é prioridade dentro da igreja e essa é a nossa missão: evidenciar isso e fazer que ele tenha um grande espaço exercendo um bom trabalho na sua fase juvenil da vida. Agradeço reforçadamente aos senhores membros aqui da banca, coordenador, também a Xavier, os coordenadores, digamos, do nosso município, e a todas as pessoas que aqui estão pela atenção. Muito obrigado.